Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pela internet. Então, como eu digo sempre, se você não está perto do canal 25 da NET, não tem problema, vá até a gazetaweb.com, clica lá em TV Mar, você vai ver que vai acompanhar o nosso programa com uma qualidade excepcional e também através das redes sociais. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos contar a história da Frigovale. É um frigorífico que está completando um ano no mercado aqui no estado, fazendo um trabalho excepcional. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. A gente vai falar sobre todo esse mercado da carne, tão importante para a economia alagoana. E hoje, para falar mais sobre a Frigovale, eu recebo aqui com muito prazer o Jaelson Gomes, ele que é o diretor executivo da empresa. Um ano de luta, um trabalho muito bem feito. Jaelson, é um prazer recebê-lo. Queria, em primeiro lugar, perguntar como é que você enveredou para esse mundo aí, antes da gente falar da Frigovale. Você que tem uma formação de consultor, um trabalho muito bacana em outras áreas, já foi secretário, inclusive, e agora atuando aí no mercado da carne. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, telespectador da TV Mar. É uma satisfação estarmos aqui, entendendo que esse programa com certeza terá um efeito, eu já tenho um efeito muito positivo aí para o mercado empreendedor. A Frigovale, a fazer um ano, para nós tem sido uma satisfação muito grande. Embora a gente reconheça que esteja na fase ainda inicial, porque um ano ainda é pouco, mas para os embates e para as dificuldades que enfrentamos, tem sido para toda a equipe que formam esta empresa uma vitória. E aí eu sempre estendo, não para a empresa em si, mas para o mercado alagoano e para o consumidor alagoano, acima de tudo, que ainda precisa tanto conhecer o mercado da carne limpa. Jaelson, você vem de outro segmento e tem feito esse trabalho. É claro que a gente conta um ano do primeiro abate, né? Vamos dizer assim. Na verdade, mas o teu trabalho começou antes, né? Na verdade, a gente iniciou nesse projeto em julho de 2014. É um projeto que já tinha antes tido uma história, quando o município de Arapiraca decidiu repassar essa atividade para a iniciativa privada, porque está claro no Brasil todo que algumas passividades o setor público não consegue atender, é normal, e essa visão que ultimamente tem tido é interessante. E quando decidiu terceirizar essa cadeia, alguns frigoríficos do Brasil concorreram. Aí a Frigovale, direto de Pontes Lacerda, lá do Mato Grosso, concorreu e ela foi a vitoriosa, isso em maio de 2014. E daí por diante começou a estruturação, porque o frigorífico é um tanto complexo. Quando você imagina, quem conhece, né, ou quem vai ter a oportunidade de conhecer, vai ver que a estrutura em si, até que o animal seja abatido de forma com as condições sanitárias adequadas, tem toda uma estrutura. Então, em 2014 foi quando a gente começou mesmo assim na pujança do projeto, até que em fevereiro de 2016, aliás, a gente teve, como você bem falou, o primeiro abate. Me diz uma coisa, Jaelson, a Frigovale é uma empresa com muito know-how que tem sede no Mato Grosso, né? Esse mercado da carne, como todos sabem, ele existe, né, no Brasil todo, e em alguns estados houve um avanço, outros maior, outros menores. E no caso do Mato Grosso, ele é conhecido. O Brasil todo conhece como agronegócio, o gado de corte no Mato Grosso é muito forte. E a Frigovale tem mais de 15 anos no Mato Grosso e herdamos esse know-how. Então, o conhecimento que hoje a gente avança com ele nasceu dessa origem aí, embora hoje a gente já tenha treinado, capacitado, já existe alagoanos se especializando nesse segmento e com um certo avanço. Mas, assim, o berço mesmo da história da Frigovale é do Mato Grosso. E você teve que estudar muito para conseguir gerir o negócio, Jaelson? Na verdade, passei um bom tempo no mercado do agronegócio também, sendo que do laticínios. Então, eu mexia muito com leite. Do leite, o animal sai vivo, né? A vaca, a gente... já no gado de corte, ele é mais comprometido, digamos assim. Então, eu passei mais de 20 anos nesse mercado, eu conhecia já uma boa parte, mas confesso que do gado de corte eu tive que
que avançar em conhecer. E aí tive que ir ao Mato Grosso, a Minas, a São Paulo. A gente precisou entrar, como disse, sujar a mão de sangue mesmo, assim, para ver acontecer. E é um processo interessante que você tem um impacto logo no primeiro momento, mas logo em seguida você vai se adaptando e vai vendo a necessidade, o porquê que há uma exigência tão grande. Porque o abate, quando clandestino, quando não feito da maneira correta, compromete, acima de tudo, a saúde do consumidor. Interessante demais, daqui a pouco a gente vai ver detalhes na reportagem. Mas, gente, eu queria dividir com vocês uma curiosidade. Quando eu conheci o Jaelson, ele falou uma coisa muito interessante que eu queria que ele repetisse agora para nós. Do boi, tudo se aproveita, até o berro. Verdade. Há quem diga, os grandes pensadores do mercado, que de tudo se aproveita, inclusive o berro. A gente grava e vende para cantor sertanejo. Há quem diga, mas na verdade é interessante. O boi, ele se aproveita tudo mesmo. Inclusive aquilo que, digamos, seria descartável ao consumo humano, mas ele é transformado. É uma indústria de transformação, uma indústria de desmanche. Ao contrário, eu sempre brinco e digo, ao contrário da automobilística, que você junta várias peças e monta, o boi ele é um verdadeiro desmanche. Então, o couro tem um destino, o sangue tem um destino, os ossos têm um destino, a carne em si, todos sabem, ela é fatiada, ela é desossada, tem um destino, agrega valor nesse corte. Isso desde que o animal chega no curral, que ele passa pelo desjejum, que ele se prepara para o abate, que ele toma um banho de aspersão, que ele vai para o box de atordoamento, todo esse processo aí, ele é pensado no aproveitamento total do animal. É verdade. Então, faço esse convite a você e a você, querido telespectador, para acompanhar a história da Frigovale, que fica lá em Arapiraca, no Agreste Alagoano. Aproveito, antes da gente assistir a reportagem, para mandar um beijo para você que acompanha aí do Agreste Alagoano, Alagoas Empreendedor. Felizmente, a gente tem uma audiência muito bacana também no Agreste do Estado, no Sertão. Então, um beijo também para todos que fazem a Frigovale. Acompanhe a reportagem que eu fiz ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Veja. 100 mil metros quadrados e um salto de 15 anos no desenvolvimento da pecuária lagoana. A Frigovale, que iniciou suas atividades em fevereiro do ano passado, trouxe para Alagoas o que há de mais moderno no segmento da indústria da carne. O frigorífico fica em Arapiraca e é resultado de uma parceria público-privada entre a prefeitura do município, empresários locais e a Frigovale, empresa de Mato Grosso há mais de 25 anos no mercado. A preocupação em oferecer carne de qualidade aos alagoanos começa logo na chegada dos animais. O gado é lavado com uma chuva de hipoclorito de sódio, composto químico usado como desinfetante. Depois, todo o processo ocorre dentro do prédio. Quem nos apresenta as instalações é o alagoano Jaelson Gomes, diretor executivo da empresa. Nós estamos agora entrando na sala do abate, onde acontece todo o processo de abate do animal aqui na Frigovale. Aqui é a famosa barreira sanitária. Com equipamentos de última geração, a empresa segue todas as normas sanitárias, ambientais, trabalhistas e fiscais. Se, por exemplo, um animal estiver com alguma doença, a carcaça é imediatamente descartada. Compare a diferença entre esta peça de um animal com tuberculose e esta outra, limpa e saudável. Vale ressaltar, além dos técnicos da Frigovale, um profissional da ADEAL, Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, fiscaliza todo o trabalho dentro do frigorífico. Carne certificada, made in Alagoas. Em Arapiraca, o frigorífico tem capacidade para abater 10 mil cabeças de bovinos, caprinos e suínos por mês. Além do bovino, a Frigovale também abate suíno e caprino. Isso dentro da mesma linha de qualidade, onde o animal, após ser abatido, chega até aqui a câmara, como vocês podem observar, exatamente com um selo de qualidade, identificando de que ele passou por todo o processo higiênico-sanitário.
A Frigovale investiu 10 milhões de reais e gera 200 empregos diretos. O frigorífico funciona como um prestador de serviço para os produtores alagoanos, que pagam uma taxa para cada animal abatido. Além do corte da carne, a empresa faz o processamento das vísceras e do sangue dos animais, vendido depois para a indústria de ração de cães e gatos. Isso quer dizer que a Frigovale mantém uma unidade de reciclagem dentro do próprio frigorífico. A Frigovale, ela precisava dar destino aos miúdos não consumíveis ou aquilo que não se consome do animal. Para isso, ela construiu praticamente outra indústria aqui, que é a indústria de reciclagem, a conhecida como graxaria, onde todos esses miúdos, a exemplo do sangue, para não poluir o ambiente, ele aqui entra e ele é fritado, passa por um processo, vira farinha, para que essa farinha seja feita ração para o animal. Bem como farinha de osso, farinha de carne, todo esse processo chega até aqui e ele é dado o destino da maneira correta. Primeiro ano de vida, a Frigovale já celebra os bons resultados. A empresa atende mais de 1.000 produtores de 20 municípios alagoanos. Por tudo que todos nós já passamos, não somente eu, toda a equipe que trabalhou de forma intensa nesse projeto, é uma satisfação enorme em ver que ao longo desse ano as coisas aconteceram e que entre altos e baixos o saldo tem sido positivo. E melhor ainda, a esperança de que isso tem espaço para melhorar e vai melhorar. Tá aí, gente, é muito interessante esse universo que envolve a carne, que envolve o gado e uma curiosidade para você que acompanha o Alagoas Empreendedor. Todos os produtores, né, Jaelson, vão lá, acompanham, eles criam um laço de amizade com a empresa muito interessante e vocês têm conseguido uma coisa que é difícil imaginar há pouco tempo aqui no nosso estado, que é a mudança de mentalidade, né, Jaelson? Isso eu imagino que foi muito difícil para vocês e vocês têm conseguido isso também, né? Verdade. Esse projeto, Mauro, ele tem trazido alguns desafios. Um deles é esse, né? A questão do paradigma, considerando que ao longo de muitos anos, principalmente naquela região, em Arapiraca e as cidades adjacentes, sempre se consumiu a carne conhecida como a carne fresca ou a carne quente, quentinha. E é normal, pela falta de conhecimento, se achar que essa era a carne ideal. Mas está comprovado no Brasil todo que há uma necessidade de passar por esse processo e a carne ser resfriada. Então, quando a Frigovale chegou, que necessariamente, em virtude de ter que atender a legislação, trouxe a carne resfriada a 7 graus e nesse processo todo houve uma resistência, né? Ainda há um pouco dessa resistência, mas o processo de conscientização tem sido forte. Alguns marchantes, alguns produtores já entenderam deles que é interessante. E logo no começo teve uma resistência tremenda, não queria e tal. Hoje existe já depoimentos de alguns que, se eu soubesse, né? Então, assim, melhorou bastante, porque essa melhora não é uma melhora da Frigovale em si, é do mercado, da cadeia como um todo. Desde a preocupação do criador com o animal ser criado da maneira adequada, com alimentação adequada, sem aqueles arranjos que alguns faziam, dando alimentações indevidas. Aí o animal vem com a qualidade. Por quê? Porque o dono do animal ele se preocupa em ter o animal sadio, porque ele sabe que se o animal vier com algum problema, alguma doença, ele vai ser descartado, né? Vai ser condenado, então é um prejuízo. Então ele já começa a se preocupar a partir daí. E aí, a carne também chegando à mesa do consumidor da maneira correta. Aí o comerciante que trabalhava só com aquelas tarimbas, onde ele partia a carne somente ali, a carne quente, do jeito que vinha, ele começa a se preocupar em investir num freezer, num balcão refrigerado. Aí também a carne já, né, fica imune ao tempo, ou seja, a qualidade da carne melhora.
E aí o próprio consumidor percebe isso. Só que isso é um trabalho, né, que não é da noite para o dia, vai aos poucos, as pessoas, algumas cidades menores ali da região já começaram a entender também, já começam a ter uma cultura, o que já acontece em muitos estados onde estão há 15 anos à frente da gente, entendeu? Então eu digo sempre, a nossa luta, o nosso empenho, não é só em prol do projeto Frigovale, obviamente que é um projeto interessante, é bom para o Estado, mas é mais que isso, é em favor da carne limpa para o Estado de Alagoas, que é um entendimento, inclusive, do próprio governo do Estado, do próprio secretário de Agricultura e de algumas autoridades que também estão vendo isso aí e investindo em outros meios para que isso aconteça. Fugir daquela rota do abate clandestino, da carne, do animal ser abatido em condições precárias, sofrimento, sem a avaliação, sem nenhuma análise. Isso aí é o combate que devemos ter, não só a Frigovale, mas o conjunto das autoridades, das pessoas, dos prefeitos. Tem tido uma participação muito boa. Eu falo aqui aos prefeitos das cidades vizinhas, as cidades do Estado como um todo, para realmente compreender esse assunto da melhor maneira e, ao invés de investir em matadouros precários, investir em câmaras frias, onde você vai ter o animal, a carcaça limpa, sendo armazenada e distribuída para a sua população e consumida da maneira correta. É essa mensagem que a Frigovale busca passar para todo consumidor alagoano. Muito bem, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, Gelson, mas antes de ir para o intervalo, eu quero te fazer um elogio. O teu desempenho lá como repórter da Frigovale foi muito legal. Gente, vamos fazer então um breve intervalo e na volta tem muito mais história interessante para você aqui dentro do Alagoas Empreendedor. Não sai daí que eu continuo te esperando aqui. Até já. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada, mantenha caixas d'água sempre fechadas, encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Se você identificar um local que precise de nossas ações, ligue para 3221-2523. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 4. Nhaque, nhaque, nhaque pra comer e ficar forte. Ha, 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 pra brincar e ser feliz. Toim, 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 pra pular de alegria. Mas se ficou dodói... Zum, zum, zum.
a galerinha do Apivida traz saúde para a criançada se alegrar. Zum, 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 a galerinha do Apivida tem carinho para cuidar. Apivida faz bem para você. Muito bem, já estamos de volta com o Alagoas Empreendedor, que hoje conta a história da Frigovale, uma empresa muito bacana, localizada lá em Arapiraca, desenvolvendo um trabalho muito importante para a economia alagoana. Estamos falando de carne. Aí eu fui atrás de um dado que mostra o tamanho do mercado da carne no mundo. Olha só, gente, o mercado global de carne bovina deverá alcançar até 2020 ouçam bem, 2,1 trilhões de dólares no mundo. O dado que acabou de ser publicado de uma empresa americana que fica lá em São Francisco. Muito legal e mostra a importância desse mercado. Que bom que a gente tem aqui em Alagoas uma empresa como a Frigovale. Gelson, queria lhe perguntar o seguinte, salvo engano, no ano passado o governo de Alagoas desonerou a carne de boi, né? Tirando o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tudo isso nas operações internas. Foi uma boa notícia? Foi. Na verdade, existe uma necessidade do fortalecimento desse mercado no Estado. E o que é que acontecia? A entrada de carne, do produto de outros estados era muito mais facilitada. Então, o comércio local, ele precisava do impulso. E o governo, eu acredito que de forma sábia, fez um estudo, né? O atual secretário da Fazenda, inclusive, já fez esse trabalho no estado do Rio de Janeiro, pelo que eu soube, ele tem um bom conhecimento, bem preparado, então ele fez um estudo e trouxe essa ideia, assim como aconteceu no mercado do laticínios também, do leite, há um tempo atrás. E a partir de janeiro, agora de 2017, foi desonerado essa parte. O que é que acontece? O produtor local, ele com isso passa a ter um incentivo. Por quê? Porque a carne local ela vai ser produzida, você vai reverter isso para a qualidade, né, e o comércio se fortalece. Ou há uma barreira fiscal no sentido da carne que venha de fora. Isso dá um equilíbrio, porque como Alagoas está crescendo, ou tem um potencial para crescer nisso aí, de todo modo é um incentivo. Para a Frigovale foi interessante, sim, porque como a gente é uma empresa prestadora de serviço, o produtor ele fica incentivado, fica mais motivado a fazer o abate local. Você tem ideia, tem produtores aqui do estado, né, que também tem fazenda fora, no Maranhão e outros estados. Então, alguns deles eu cheguei a conhecer que estavam investindo mais lá do que aqui, pelo incentivo que tinha lá. Hoje ele está começando a reverter esse pensamento, está trazendo aí, já começa a aparecer possibilidade de confinamento, com a criação do animal mais de qualidade. Ontem mesmo nós recebemos e abatemos hoje animais da cooperativa dos produtores de boi do estado de Alagoas. A gente já vai no segundo, um projeto piloto, já vai no segundo lote de parceria com a Cooperboi, exatamente por conta disso. Então, há uma perspectiva de 2017 em diante, esse mercado se fortalecer por conta dessa medida. E todo mundo tem enaltecido a qualidade da Frigovale. Eu vi até o depoimento do presidente da Cooperboi antes de visitar lá, muito bacana, realmente, ao que tudo indica, é o caminho certo. E por falar em caminho, Gelson, como é que você vê a Frigovale ao longo de 2017, 2018? A gente sabe que o Brasil sofreu muito, ainda sofre com a crise econômica, mas parece que vai retomar aí o caminho do crescimento. Nós temos muito cuidado quando a gente fala, no caso do projeto Frigovale, para dar o tom correto, o tom certo no quesito do estágio em que ela se encontra. Nós começamos agora, então assim, embora a gente reconheça que um ano de funcionamento, depois de tantos embates, nós tivemos em 2016 assim, momentos difíceis,
nessa parte de adaptação, há uma resistência enorme, a questão da adequação do preço, porque você sabe, qualidade e custo é caro, né? Então, assim, ou tem um preço. E nós precisamos entrar com essa parte. Mas foi exitosa a nossa participação no sentido de superação. E 2017, eu acredito que vai ser um ano também de autoafirmação. Né? Nós agora, em janeiro, abatemos 3.650 bovinos, só bovino, né? Para início de ano, ainda num país com a economia abalada, é uma superação, mas nós temos aí alguns pleitos ou alguns desafios, que é exatamente a questão da credibilidade, ela ganhar essa liga que está ganhando. Porque o interessante é que quem abate o animal lá, ou quem comercializa, começa a perceber que o trabalho é um trabalho sério. Então, 2017 a gente está otimista, acredita que haverá maiores ou novas adesões de produtores. As lojas de carne de Maceió, os grandes açougues, as lojas de carne já começam a aderir. Você vai encontrar a carne abatida na Frigovalle já nas melhores lojas. Isso, esse mês, já deu um fortalecimento. Acredito que em 2017 haverá um ganho para a Frigovalle e para toda a cadeia. Quem comercializa, porque você começa a dispensar a carne que vem de fora, que necessariamente tem um preço maior, né, um custo maior, e tendo uma qualidade tão boa quanto. Eu digo sempre, a Frigovalle, quem vai visitar percebe, ela não deixa a desejar para nenhum desses grandes frigoríficos do Brasil. A estrutura em si, a parte estrutural, ela está à altura de qualquer um desses grandes frigoríficos do Brasil. E é uma preocupação de vocês também em relação à formação de mão de obra, né? Você trouxe agora um craque lá para o seu time, que é o Ivan, salvo engano, né? Isso, o Ivan. Ivan, a gente foi uma busca de talento, a gente fez um trabalho aí de busca mesmo. Encontramos esse profissional, ele trabalhou em alguns frigoríficos grandes do Brasil, morou em Chapecó, enfim. E ele está trazendo e está dividindo esse conhecimento com a equipe. Nós, ao longo de 2016, tivemos esse desafio de ir capacitando, mas ainda falta bastante e a gente não vai deixar de investir. Vamos, em 2017, inclusive, investir em treinamento, capacitação, para que o corte saia da melhor maneira possível. E Ivan tem toda essa certificação. Dezembro e janeiro, a gente já percebeu, né, a melhoria da equipe, do controle. Hoje nós estamos na casa de 50 a 60 animais por hora. Isso, para uma estrutura nova, como é o caso da Frigovalle, é um feito exitoso. É verdade. Gelson, uma coisa que a gente não colocou na reportagem, porque também não queria esgotar todo o assunto na reportagem, né? Foi a questão que vocês têm aí uma outra preocupação, por exemplo, com a saída daquilo que foi produzido lá dentro, né? Os caminhões refrigerados são ligados antes. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Na verdade, para que a cadeia ela seja atendida da maneira como o RISPOA, né? Porque tem um regulamento que rege todo esse processo. Não é só o abate em si, é até a mesa do consumidor. Então, uma das preocupações, das exigências, é a expedição. Então, por exemplo, o transporte da carne, diferentemente do passado, que era levado em qualquer transporte sem a devida higienização, hoje o caminhão ou o transporte tem que estar devidamente higienizado. Nós temos a participação ativa da Agência de Defesa Animal, no caso da ADEAL, que tem lá, além da veterinária, a pessoa que é responsável. Nós temos mais outros nomes, agentes de inspeção, que faz toda a inspeção no caminhão, no transporte, para que chegue até o estabelecimento com a temperatura ideal. Então, se o animal foi abatido, não chegou ainda àquela temperatura de até 7 graus, não tendo atingido essa temperatura, ele não sai da fábrica, tem que esperar o tempo certo. E isso tudo é para garantir, porque senão fica um processo que ficaria incompleto, se fosse até ali. Então, tanto a carcaça em si, como a gente costuma chamar, que é exatamente o animal aberto em 2 bandas, como os miúdos consumíveis, porque tem o fígado, tem o pulmão, tem muitas partes dos animais que ela é consumida. Também tem que sair devidamente refrigerada e no transporte que atenda às condições higiênico-sanitárias.
Uma outra coisa que chamou muito a nossa atenção foi o consumo de água dentro do frigorífico, né? Pouca gente imagina que se gasta tanto por animal, né? Um dos desafios de frigorífico é esse, a questão do custeio, né? Tem vários itens que eles são impactantes. Um deles é a água. Como todo mundo sabe, no Nordeste principalmente, temos tido uma crise, a falta de água aí. E isso tem nos custado caro. E a empresa, para atingir a meta da qualidade, que é o foco principal, ela tem custeado isso. Então, para você ter ideia, hoje a Frigovale, ela gasta em média, você imagine, 1.700 litros de água por animal abatido. Puxa vida. Então, se você abate 3.500 animais mês, olha só o consumo. Porque a água está presente em todo momento. A água está presente desde quando o animal chega no curral, que ele fica aí levando aquela chuveirada, para ele não ficar aquecido, né, para ele ter um descanso. Quando entra na sala do abate, você esteve lá, percebeu, então é muita água. Aquela carcaça para sair limpinha, do jeito que é apresentada, ali tem um preço, né? Obviamente que a gente tem buscado controlar para não ter desperdício, tem tentado reaproveitar. Essa água ela é acompanhada também, porque não é qualquer água, né? Nós temos dificuldade, por exemplo, a água ela não pode ter um alto teor de sal, tem que ser analisado todo esse detalhe, né? Para poder a carcaça não ser comprometida, porque é impressionante como qualquer alteração ela pode comprometer na qualidade. E é o cuidado que a gente tem para que isso não aconteça. É verdade. Já eu queria que você fizesse aí para a gente encerrar um convite para quem ainda não conhece a Frigovale. Queria que você deixasse os contatos, endereço eletrônico, site. Fique à vontade que o espaço é teu. Eu primeiramente agradecer de maneira veemente ao espaço, né, a sua postura, a condição que esse programa leva, não só para a Frigovale, mas para os empreendedores do estado de Alagoas. E dizer que a Frigovale, ela deixa uma mensagem além do projeto em si, que é a consciência do consumidor. Que o consumidor, ele se preocupe, sempre que for comprar a sua carne, ver a origem, né? Se é a origem realmente, se é uma carne inspecionada ou não. Se não for inspecionada, eu recomendo, eu aconselho que não desistam, porque o risco é grande. Muita gente adoece e até morre e não sabe de quê, mas pode ter sido dessa origem. Então, a Frigovale tem essa preocupação, tem um espaço aberto para todos os parceiros, os marchantes, os produtores e para o consumidor também. Temos lá uma estrutura aberta que você, antes, comunicando, a gente pode agendar uma visita sua. Temos o telefone aí 3026-6898, que você pode contactar e marcar um contato. A gente temos um balcão de atendimento. Esse balcão de atendimento não é só para o produtor, mas é para o consumidor em geral. E será uma honra para nós receber o consumidor ou os representantes das camadas sociais, né? Os prefeitos, as autoridades. É interessante, Mauro, que sempre que alguém vai, recentemente recebemos o prefeito de Craíbas, e a cidade até próxima de Arapiraca, e ele, quando conheceu tudo, ele disse, rapaz, é importante que você convide outros para conhecer, porque a gente ouvindo falar é uma história, mas vindo ver é outra. Então, você está convidado, estamos de portas abertas a receber todo o consumidor, todos os interessados. Repita, por favor, o telefone, Jairson. É o 3026-6898. 3026-6898. Só queria abrir um parênteses, a gente mostrou ali a foto daquele animal com tuberculose, né? Conversando com o Ivan, um detalhe muito interessante, durante muito tempo aquilo ali, se aparecesse um animal, era limpo e a carne era comercializada, né? Isso aconteceu, né? Não só aqui na Alagoas, em vários lugares do Brasil. É lamentável, Mário, dizer, mas acontece ainda. Ainda, né? Ainda. Não é Arapiraca, porque o matador antigo, que era feito, isso era comum, inclusive dito pelos funcionários que hoje estão na Frigovale, que vieram do matador. E eles lamentaram, dizendo, mas doutor, como é que você vai deixar uma carne dessa boa ser descartada e tal? E não está boa. Ele passava ali uma flanela, um pano úmido e aproveitava e consumia. E que não pode, isso é um crime.
Mas hoje ainda existe abate clandestino. É uma campanha que a gente está fazendo para mostrar à sociedade, porque se a gente conscientiza lá na ponta, por isso que eu falei antes para o consumidor, veja a origem da carne que você está consumindo. E isso é muito importante, porque se essa carne estiver naquelas condições, você pode adoecer. E no caso da Frigovale, essa carne não passa por hipótese alguma, por todo o processo que é feito na hora do abate, entendeu? Nós estamos aí com a imagem que eu me referi. Essa aí é a carne limpa. A carne limpa da Frigovale, e essa outra é uma fotografia, gente, só para deixar bem claro para você, é uma fotografia de um animal doente, não tem nada a ver com a Frigovale. E aí está a carcaça limpinha, trabalho muito bem feito pela empresa que agora se instala aqui no nosso estado. Muito bacana o trabalho. Esse é o Ivan, né? Isso, Jaelson? Perfeito, nosso profissional com um bom conhecimento na área, que está divulgando e disseminando esse conhecimento para toda a equipe. E vocês estão vendo aí também as etiquetas, aí está o nome do produtor, não é isso? Sim, são demarcados para não ter nenhum equívoco. O dono do animal recebe exatamente o seu animal em perfeito estado. Muito bem. Jaelson, eu queria agradecer a sua presença, desejar a você e a toda a sua equipe muito sucesso, sucesso à Frigovale, e sempre que a sua agenda lhe permitir, venha mais vezes aqui à TV Mar. Maravilha. Eu agradeço a TV Mar, especialmente ao Mauro, pela condução, pela visita que nos fez, e dizer que as portas estão abertas, e acredito que 2017 será um grande ano para todos nós, e teremos outros momentos importantes para celebrarmos aí as vitórias diante de tantas as lutas, que é normal que aconteça. É verdade. Muito obrigado, Jaelson. Sucesso, obrigado pela presença. Agradeço. E para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado, tenha uma excelente semana. A gente volta na terça-feira que vem com mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Tudo de bom para vocês e até lá. Tchau, tchau.